Débora Alfano, ouvinte querida, o governo federal finalmente lançou ontem, a gente falou dele aqui, o programa Voa Brasil. Voa Brasil. O programa foi anunciado umas 10 vezes e ele não saía do papel, até que ele saiu do papel. Então, a partir de agora, o governo federal combinou com as agências, com as empresas aéreas, um programa que vai reservar 3 milhões de passagens aéreas por ano para os aposentados. E aí, nas entrevistas, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse o seguinte: é o primeiro programa de inclusão social da aviação aérea brasileira. Tem que falar, né? Estamos abrindo a possibilidade de que mais brasileiros possam viajar pelo país, fazer turismo ou reencontrar parentes. A inclusão gera emprego e renda, gera desenvolvimento econômico. Aí ele disse que é um programa de inclusão. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, disse que as empresas têm ociosidade, as pessoas querem viajar, mas não tem dinheiro, então é um ganha-ganha, você consegue lotar mais aviões por um preço de R$200. Esse programa, ele nos permite discutir um pouco sobre gratuidades, sobre subsídios, sobre programas de inclusão social. Mas antes a gente tem que entender esse programa. Esse programa não é o que o governo está dizendo. Não é verdade que vai gerar emprego e renda. Não é verdade que eles estão fazendo um programa de inclusão social do jeito que eles descrevem. Isso não é verdade. Então, veja, o governo não bota dinheiro, isso o próprio governo admite. Mas as empresas aéreas já oferecem 3 milhões de passagens aéreas a um preço de R$200. Não tabelado, mas a este preço. Se você for hoje nos sistemas das empresas aéreas, você vai encontrar passagens, não para viajar amanhã nem semana que vem. Se você procurar, você vai encontrar passagem de R$200, de R$300. Vai encontrar. Quanto? 3 milhões de passagens. Ué, mas 3 milhões de passagens eu não encontro nunca? Claro. O Brasil, a gente tem 120 milhões de passageiros ano, ou seja, de passagens vendidas, de ticket, 120 milhões. E dessas passagens, 3 milhões são vendidas a um preço baixo. Por que as empresas são boazinhas? Não. Porque as empresas reservam um valor que é um algoritmo que administra e que lá na frente, se você comprar para janeiro, você comprar para fora da alta estação, você vai achar. E são poucas passagens. 3 em 120, não dá 3%. 3% seria 3 em 100. Isso já existe. O que o governo fez ao lançar o Voa Brasil? Ele fez com que as empresas redirecionem estas mesmas passagens para o grupo de aposentados. Então significa que os não aposentados, que hoje viajam por um preço muito baixo, não encontrarão mais passagens no volume que encontram hoje, que já é pequeno, porque os aposentados é que vão encontrar. A reserva vai ter que ser feita por um site específico, depois a conclusão da operação se dá pelo site das empresas aéreas. Mas a pessoa tem que estar aposentada para poder voar. Então, se hoje um jovem de baixa renda ou um casal consegue comprar 2 passagens para R$200, R$300 para algum lugar do Brasil em outubro, não vai achar mais, como achava antes. Porque o algoritmo vai reservar essas passagens para os aposentados, que vão ter um prazo, porque o avião não vai voar vazio. Então, se não aparecer nenhum aposentado, depois de um certo momento, fica liberado aquele voo, volto a dizer, por um sistema controlado, algoritmo, para outras pessoas poderem comprar. Então, não é verdade que gera emprego e renda, não é verdade que aumenta o tráfego aéreo, não muda nada no tráfego aéreo nacional, absolutamente nada. Um número maior de pessoas
vai disputar o mesmo tanto de passagens que já se voa hoje no Brasil. Quer dizer, as empresas aéreas, elas não oferecem esse tanto de passagem porque elas são malvadas. Elas oferecem esse tanto de passagens, 120 milhões, porque é o número de pessoas que voam no Brasil. Não é que tem 120 milhões de brasileiros voando. Tem gente que voa todo mês, tem gente que voa 3 vezes por ano, tem gente que voa a cada 3 anos, tem gente que nunca voou. Na média, são 120 milhões de passagens por ano. Se o Brasil tivesse uma renda maior, seriam 150, 200 milhões de passagens, 300 milhões de passagens. A gente teria mais aeronave, a gente teria mais movimento aéreo. Obviamente, esse seria o sonho das companhias, não só o sonho das companhias, mas é o mercado de turismo que sairia ganhando. Então, seria bárbaro se o ministro dos Portos e Aeroportos estivesse anunciando novos aeroportos, por exemplo, resultado do aumento de renda do país. Mas aqui, no Brasil, a gente não discute aumento de renda, porque simplesmente a gente não consegue fazer aumento de renda. Todo aumento de renda que tem no Brasil se dá pelo aumento de transferência orçamentária, por exemplo, no Bolsa Família. É um grande motivo por aumento de renda, porque o Bolsa Família aumentou muito de valor. Mas os aposentados do Brasil ganham tão mal, tão pouco, que quando aparece um benefício desse, fica aparecendo, e o governo fez questão de fazer parecer, que ele estava favorecendo, estimulando a aviação. Não é. Ele está dizendo, olha, vocês aposentados que hoje podem usar as passagens a R$200, mas não usam as passagens a R$200, terão prioridade para usar as passagens a R$200. Então, a realidade do aposentado não é que sobra dinheiro para ele sair viajando, não. Vai ter aposentado viajando, como já tem aposentado viajando. A diferença é que ele vai ter mais tempo para fazer a reserva, mas ele não vai ter mais renda para fazer a reserva. E a passagem que ele ocupar, alguém deixará de ocupar. Então, por isso que eu disse que é uma oportunidade para a gente discutir as estruturas de apoio de subsídios, de estímulo, de incentivo que existem no Brasil. Porque existe um tipo de estímulo, de incentivo, que funciona da seguinte maneira: Bolsa Família. O governo reserva 14, 15 bilhões de reais por mês e entrega a 20 milhões de pessoas, de famílias. Né? Esse dinheiro é orçamentário. Está lá, é transparente, é público. A sociedade brasileira entendeu que é assim que deve funcionar. 14 bilhões de reais reservados para apoiar 20 milhões de famílias que não têm renda suficiente. Isso é um programa transparente. Existem outros programas, por exemplo, financiamento às universidades, né? Financiamento às bolsas dos jovens alunos e tal, que não têm dinheiro. Esse é um financiamento. Então o governo reserva um dinheiro, financia e depois o aluno paga. Paga com uma taxa que tem um desconto importante, de forma que tem um dinheiro orçamentário também reservado para isso. Mas existem outros tipos de benefício que é a sociedade pagando para a própria sociedade, em que o Voa Brasil é um exemplo claro. Quem vai financiar? Quem deixará de voar. Quem não vai conseguir voar porque vai disputar as mesmas passagens com os aposentados, que vão ter privilégio. E eu não estou dizendo que está errado, só estou dizendo que não é o que o governo está falando. Não são 3 milhões de passagens a mais. São as mesmas 3 milhões de passagens a preço barato, num universo de 120 milhões de passagens, portanto muito pequeno, e que as pessoas que hoje podem usar já não poderão usar, porque os mais velhos é que vão usar, os aposentados é que vão usar. Nessa categoria estão gratuidades. Por exemplo, todo mundo que tem mais de 65 anos pode viajar, pode andar de ônibus, transporte urbano, transporte intermunicipal, e também o transporte interestadual tem regras para gratuidade. Se existe alguém viajando de graça porque chegou aos 65 anos de idade, ou 60, por exemplo, em São Paulo é 60 anos, o Tarcísio, o governador, assinou 60 anos no metrô e todos os outros, alguém vai pagar essa conta. Alguém vai pagar essa conta, que é quem não chegou nessa faixa etária. Pergunto, é justo, digamos, por exemplo, que o Jorge Paulo Lemann, um dos homens mais ricos do Brasil, vem ao Brasil para depor no caso das lojas americanas,
ele é um dos sócios das lojas americanas, que deu um rolo, e ele resolva fazer isso de ônibus. Ele pode ir de graça, andar de graça de ônibus, para ir até o juiz, dar explicações, ir na reunião com os advogados dele, dar explicações, etc., receber orientações, tudo de graça se ele for de ônibus. Ou seja, é justo que as pessoas, porque atingiram 65 anos ou 60 anos, andem de graça, ou seria justo que andasse de graça as pessoas que chegam aos 60 ou 65 anos e não têm condições de pagar? O que é mais justo? A sociedade pode entender que qualquer pessoa que chega aos 60 ou 65 anos tem que ter o mesmo direito, independente de ter renda ou não. Ou pode entender que os benefícios, quando são feitos de forma indiscriminada, ou seja, todo mundo, alguém está pagando essa conta e essa conta fica mais cara para a sociedade. Por que que o conjunto da sociedade tem que pagar para o Jorge Paulo Lemann andar de ônibus de graça? Por que que o conjunto da sociedade não deveria pagar só para que as pessoas que têm a idade dele, sem renda, andem de graça? Por que que todo estudante tem direito à meia entrada no cinema, no teatro, no show, independente da renda? Por quê? Está certo isso? Quer dizer, o jovem rico e o jovem pobre têm o mesmo benefício. Não, eu acho que está certo. Bom, se a gente acha que está certo, a gente deixa. Mas essa discussão deveria ser feita de uma forma um pouco mais intensa. Será que a gente não deveria fazer um corte por renda? Tem uma PEC em discussão hoje, nesse momento, sobre cobrança de mensalidade nas universidades públicas. Você pode ser contra, você pode ser a favor. Eu sou a favor. E acho que toda universidade pública deveria cobrar a mensalidade de todos os alunos, com exceção daqueles que não podem pagar. Mas os que podem pagar, que vão ter a vida transformada, os que podem pagar, cujas famílias vão ser beneficiadas pela renda que só virá para ele, essas universidades estão sendo financiadas por todos os outros, inclusive os que não podem estudar lá, que não vão estudar lá e que estão estudando na universidade privada e pagando a mensalidade. É justo? Hoje, 40% dos alunos das universidades públicas vêm do ensino privado e 60% da escola pública. Então, o efeito de receita não seria tão espantoso. Mas, do ponto de vista da justiça, pergunto para você, queria te ouvir. 999-592-100. Dá tempo. A gente vai ficar aqui até 1h40. Dá tempo da gente ouvir a tua opinião. Você acha justo que um aluno que é rico, tem renda, estude de graça na universidade pública, tenha um benefício de amanhã ser empregado por um salário alto, que é um benefício que só vai servir para ele, e todas as outras pessoas paguem para que ele estude lá? Então imagina que ele mora numa casa, tem uma empregada doméstica, tem o porteiro do prédio, e a empregada doméstica, a família da empregada doméstica, a família do porteiro do prédio pagam para ele estudar na universidade pública, porque pagam um imposto. Agora, se, digamos, o filho da empregada doméstica, ou a própria empregada doméstica, conforme a realidade dela, estiver estudando na universidade pública, aí tudo bem, ela não pagar, porque não pode. E quem pode pagar metade, paga metade. Quem pode pagar um terço, paga um terço. Quem não pode pagar nada, não paga nada. E eu já discuti aqui e coloquei uma questão importante aqui. Eu tenho uma filha que estudou, se formou médica. Qual é a possibilidade de alguém que hoje trabalha e tem uma renda de 2 salários mínimos ou 1 salário mínimo conseguir ajudar a família a estudar medicina? É impossível. Um estudante de medicina não tem condições de trabalhar, não pode trabalhar. Ele só pode estudar medicina, diferente de alguém que faz um curso noturno. Eu fiz um curso noturno. Eu podia trabalhar de manhã e estudar à noite, mas na medicina é impossível. Então, um aluno que estuda, que entra na universidade pública e não tem renda, ou tem uma renda muito baixa, ele vai ter que eliminar aquela renda para estudar medicina e, portanto, ele vai ter um desestímulo
da família, pode ter. Pô, não dá para você estudar medicina, não tem condições. Então, nessa hora, não só o Estado deveria pagar a mensalidade dele, ou seja, permitir que ele estude de graça na universidade pública, porque vale para todos hoje, mas ainda assim dá um dinheiro a mais para repor uma renda para que ele possa ajudar a família a estudar medicina, senão nunca vai estudar. Vai ser um problema. Essas discussões sobre quem paga o quê, quanto paga, se a gente é a favor de meia entrada para todo mundo só por uma questão etária. De novo, os idosos também podem pagar, né? Os mais velhos de 60, 65 anos podem pagar meia entrada num show ou numa peça de teatro ou no cinema. Por quê? Por quê? Porque não só os que não têm renda. Essa é a pergunta. Neste caso dos aposentados, no Voa Brasil, para finalizar, todos os aposentados poderão disputar essas vagas. Todos, não importa a renda. É evidente que nós sabemos que mais de 90% dos aposentados têm renda de até 2 salários mínimos. Perfeitamente. Mas esse programa, que é transparente, são os aposentados que vão voar, será financiado por aqueles que não mais poderão voar a este preço, porque não haverá passagens para todo mundo, porque as empresas aéreas não aumentarão o número de passagens baratas, até porque se elas aumentarem o número de passagens baratas, as outras passagens terão que ficar mais caras. E quem vai pagar essa conta é a sociedade. Quando quem paga a conta é a sociedade diretamente, fora do mundo dos impostos, e a gente faz esse jogo de transferência, a gente tem que discutir isso aqui. Tem que discutir isso aqui. É igual, a Juliana Rosa conversa com a gente todos os dias, é igual linha de crédito subsidiada, em que um determinado grupo econômico ou um grupamento qualquer pode receber uma taxa de juros menor. Se ela recebe uma taxa de juros menor, adivinha quem paga a conta? Os que estão pegando no mercado por uma taxa de juros maior. Quanto mais subsídio o governo lança, com a conversa fiada de que está investindo, a não ser que tenha um aporte governamental para cobrir aquele dinheiro, o resto da sociedade fica amargando taxa de juros mais altas. O resto da sociedade fica amargando passagens aéreas mais caras. O resto da sociedade fica amargando passagens de ônibus mais caras ou ingressos muito caros, porque tem excesso de gratuidade. Essa discussão tem que ser feita no Brasil. Ela já foi entabulada, já foi ensaiada várias vezes. Tem essa PEC que vai dar o que falar, discutindo a possibilidade de cobrança de mensalidade nas universidades públicas. Vamos acompanhar, não sei qual é a sua opinião. Eu gostaria de ouvir. 11 999 592 100. A minha opinião, eu acabei de dar.